Esse aí é o general Eduardo Vilas Boas. Aqui ele aparece numa cerimônia de despedida, dando adeus ao comando do Exército Brasileiro no começo do ano de 2019. A maior batalha já travada por este general aconteceu no Twitter e bem no finalzinho da carreira dele. Em 2018, Vilas Boas usou a rede social para pressionar o Supremo Tribunal Federal a recusar um habeas corpus que poderia ter impedido a prisão do presidente Lula. Com o habeas corpus, Lula poderia ter concorrido na eleição daquele ano, e isso poderia ter mudado tudo. O general não queria ver Lula disputando a eleição, então ele foi lá e escreveu: asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Mais recentemente, o próprio general confessou que as manifestações dele no Twitter foram combinadas e aprovadas pelo alto comando do Exército. Isso significa que ao menos 15 generais acharam que era uma boa ideia emparedar a Suprema Corte. Diante dessa nova revelação, o ministro do Supremo Edson Fachin resolveu se aventurar nesse que é o grande gênero literário do Brasil atual, a nota de repúdio. Fachin usou as palavras intolerável e inaceitável, entre tantas outras, para se referir a um militar que ameaça apontar suas armas para o judiciário. O general debochou da coragem tardia do juiz 3 anos depois. 3 anos depois. As pesquisas mais recentes mostram Bolsonaro liderando com folga a eleição de 2022. E isso acontece em todos os cenários. No segundo turno, não interessa se o adversário é Lula, Moro, Ciro, Huck ou Mandetta. Bolsonaro, as pesquisas têm sugerido, venceria cada um deles. É verdade que ele ainda deve acumular muito desgaste até 2022, mas ainda assim, Bolsonaro não tem como perder. E isso independe do seu voto. Se as urnas derem a Bolsonaro um novo mandato, ótimo. Se não derem, e ele já disse, é porque as urnas foram fraudadas. Falta de confiança no voto. Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia, e houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe, daí a imprensa vai falar sem prova e diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Se o resultado da eleição for questionado, as instituições precisam agir. O parlamento, Bolsonaro já pôs no bolso. E a Suprema Corte? Bom, quando 2022 chegar, Bolsonaro vai ter indicado 2 ministros. Se tudo mais falhar, é só arrumar um general para dizer que o novo mandato de Bolsonaro é um anseio de todos os cidadãos. A Suprema Corte tem tudo para se acovardar de novo. Lembra quando Bolsonaro ameaçou atender o desejo do filho dele, mandar o cabo e o soldado para fechar o STF? Todo mundo fingiu que era normal. Claro, algum ministro da Suprema Corte bem que poderia criar coragem e reagir. Talvez algum dos 11 apareça para dizer que é intolerável, inaceitável. Aí resta saber se essa reação vai demorar 3 anos de novo. Para imaginar esse futuro. O Brasil toma juízo, percebe que viver com medo de uma nova ditadura não é normal, percebe que enterrar mortos em vala comum não é normal, percebe que pagar R$1 num único pãozinho não é normal. 2022 chega, um novo presidente é escolhido, Bolsonaro esperneia, reclama de uma fraude que nunca aconteceu. Aí as Forças Armadas permanecem nos quartéis, os generais passam seus dias comendo aquela picanha superfaturada lá, as instituições funcionam de maneira exemplar e a birra bolsonarista acaba sendo só isso aí mesmo, birra. Ótimo! Um novo presidente poderia tomar posse e um projeto de reconstrução nacional poderia ser colocado em andamento. Poderia. Mas só depois que o bolsonarismo, cada vez mais bem armado, promovesse todo tipo de revolta e motim. Não seria difícil. O bolsonarismo está nas PMs também. E está cada vez mais claro que os governadores não controlam as suas polícias. Lembra do que aconteceu no Ceará? Lembra do que aconteceu no Espírito Santo? Pois é.
Em agosto de 2020, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 12% dos policiais militares querem ver o Supremo Tribunal Federal fechado. Se precisar dar um golpe, Bolsonaro certamente pode contar com essa fatia dos PMs. Não por acaso, ele tem se esforçado para se aproximar dos policiais. Vem aí a nova Lei Orgânica das Polícias. Em linhas gerais, mas bem gerais mesmo, o que o bolsonarismo pretende com a nova lei é tirar as polícias das mãos dos governos estaduais. 2 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional podem alterar a Lei Orgânica das Polícias Civil e Militar. Os 2 projetos diminuem o poder dos governadores sobre as polícias civil e militar, além dos bombeiros. Com a lei, Bolsonaro criaria um Conselho Nacional de Comandantes Gerais da Polícia Militar, com assento nos Ministérios da Defesa e da Justiça. O poder das polícias sairia da esfera estadual e iria para a esfera federal. A nova Lei Orgânica das Polícias é parte do que pode viabilizar o golpe em 2022, assim como o decreto que amplia o acesso às armas. Se precisar dar um golpe, Bolsonaro o fará. É até uma questão de coerência com a própria trajetória. Espera-se que ele promova revolta dentro das Forças Armadas, porque a carreira política dele começou assim. Espera-se que ele atente contra a democracia, porque ele é o cara que disse que, pelo voto, você nunca vai mudar nada nesse país. Espera-se que ele rejeite uma vitória nas urnas, porque ele já anunciou que uma eleição que ainda nem aconteceu foi fraudada. O golpe já está em curso e pode ser desferido a qualquer momento, em 2022 ou depois. No exato momento em que quiser se livrar do bolsonarismo, o Brasil vai descobrir que já é tarde demais. Espera-se o pior, porque o pior já se anuncia. Enquanto o bolsonarismo trama contra a República, sem fazer nenhum segredo disso, as instituições, essas que funcionam assim tão normalmente, elas apenas observam. Para cada fuzil, uma nota de repúdio. O Brasil ainda pode escapar. Não é um destino inevitável. E olha, quem quiser conter Bolsonaro tem uma vantagem. É que ele joga mostrando as cartas. E mesmo assim ele conseguiu trucar a democracia brasileira.